Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para te levar ao êxtase. Não sejas animal, refina teu êxtase. Se tu bebes, beba pelas 8,90 regras de arte. Se tu amas, excede pela delicadeza. E se tu fazes qualquer coisa prazenteira, que haja fineza nisso. Mas exceda. Estes versos do livro da lei de Aleister Crowley nos convida a refinar o prazer dos nossos sentidos, experimentando variações e explorando os limites do gozo. E falando em gozo, eu estou aqui para falar sobre as múltiplas e infindáveis possibilidades de orgasmos. A princípio de tudo, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Não existe o orgasmo no singular. O que existem são orgasmos, pois cada orgasmo que nós temos é diferente um do outro. Essa diferença geralmente só fica mais clara para quem aprende a refinar a sua sensibilidade para o prazer sensual e percebe toda a diferença de tonalidade nas circunstâncias que nos levam a cada tipo de orgasmo diferente. Eu gosto de comparar essa questão com as notas musicais. Teoricamente, existem apenas 12 diferentes tons de notas musicais. Contudo, não existe limite para quantas músicas nós podemos fazer colocando essas 12 notas em sequências, em diferentes cadeias e harmonias. Cada orgasmo é uma melodia diferente. A nossa sensibilidade erótica pode parecer limitada às nossas zonas erógenas, mas as múltiplas variações com que nós podemos alternar no estímulo dessas mesmas zonas e no estímulo um do outro em diferentes contextos de se estar juntos, isso não tem limite. Com isso nós podemos levar em consideração a diferença de toque, a diferença de intensidade, a diferença de ritmo, a diferença entre usar uma parte áspera ou uma parte lisa do corpo, ou usar a boca, ou usar as mãos, ou usar qualquer outra parte de si. Vocês vão perceber que variação é a palavra-chave para conversar sobre o tema de hoje. Como comentado nos vídeos anteriores, a nossa cultura pode acabar empobrecendo nossa concepção sobre o prazer sensual. Nós costumamos perseguir narrativas de poder sobre como viver a vida e viver o gozo do sexo e do amor. As pessoas valorizam demais a ideia de um sexo selvagem, poderoso, robusto, conquistador e dominador. É o sexo angustiado dos musculosos brucutus que parece que não aguentam o tesão dentro da calça deles e das ninfomaníacas sempre ansiosas em receber o gozo do seu parceiro. Eu não estou dizendo que não há prazer para escolher com essa prática. Eu estou dizendo que se você vai a uma sorveteria que tem 40 sabores diferentes e você sempre escolhe por chocolate, você está limitando as suas opções pra caramba. Veja, eu não estou dizendo que chocolate não é gostoso. Eu só estou dizendo que você vai estar se privando de uma gama gigantesca de outros sabores a se experimentar. Portanto, eu vou abordar agora 2 grupos de experiências a respeito do orgasmo, como elas contrastam um com o outro e como utilizar da variação para explorar novas experiências na sexualidade. Existe uma linha muito tênue entre o que nós consideramos como natural e o que nós consideramos como cultural. Quando eu me refiro a um orgasmo natural, eu estou me referindo a um padrão de comportamento sexual que nós podemos observar na natureza, em outros animais, em outros mamíferos, e que parece se replicar no padrão culturalmente aceito sobre a narrativa sexual que nós criamos. O orgasmo natural ele é extremamente focado no prazer genital. Ele tem uma duração média ou curta e ele costuma ser uma coisa meio angustiada, meio espasmódica, sabe? Certa vez eu assisti a reportagens sobre um casal que foi chamado à escola do seu filho porque o seu filho acabou relatando para uma professora que ele viu os pais fazendo sexo de noite. Acontece que os dois estavam morando no mesmo quarto que o filho porque eles estavam morando de favor na casa da mãe de um deles. E, portanto, era de noite que eles acreditavam que eles iam ter um tempinho a sós para viver a intimidade deles.
Acontece que nem sempre o garoto estava dormindo, portanto, ele acabava vendo os pais fazendo sexo durante a noite. O maior temor de Freud, que a criança veja os pais fazendo sexo. E por que esse temor é tão grande? É uma coisa que está explícita em qualquer site pornô. Parece que nós vivemos uma cultura de sexualidade agressiva, violenta, que não pode correr de outro jeito se não se for com olhares sofridos, com expressões de sofrimento, com gemidos sofridos, aquela coisa que parece que uma pessoa está prestes a matar a outra, aquela bateção de estaca que faz com que, nossa, alguém vai explodir a cabeça em algum momento. Vocês já viram a expressão de orgasmo de algumas pessoas como parece que elas estão morrendo ou então estão sendo esgoeladas até a morte? É óbvio que uma criança ficaria absolutamente aterrorizada sem ter nenhum contexto de que aquilo é hipoteticamente prazenteiro para as pessoas envolvidas. Ele deve acreditar que o pai dele está agredindo a própria mãe. E por que a gente aprendeu a fazer amor de um jeito tão bruto? Novamente, eu não estou falando que não existe prazer a ser tirado disso. A experiência de ceder a um poder maior do que si, ou a de exercer domínio e poder sobre outro, é claro que é prazenteira, mas não necessariamente é o único jeito de se extrair prazer do ato. As narrativas de poder das sociedades de poder, como eu descrevi no primeiro vídeo, fazem parecer que o sexo é sempre mérito de alguém. Geralmente esse mérito é culturalmente associado à figura de potência da figurativa da relação, geralmente o homem. Essa figura ativa e poderosa deve imbuir-se de qualidades que façam com que as pessoas tenham o mérito de conquistar a outra pessoa, a parte passiva, a parte bela da nossa relação. Heteronormativamente, na nossa cultura de poder, as mulheres são dignas de sexualidade, são dignas de serem atraentes, de serem desejadas pelo simples fato de terem um corpo. Enquanto que os homens, na heteronormatividade, eles precisam ter alguma coisa a mais do que beleza. Eles precisam ter um carro, eles precisam ter dinheiro, eles precisam saber tocar violão muito bem, eles precisam ter algum outro requinte, alguma outra habilidade que valide a possibilidade de eles conquistarem uma pessoa. Porque se você não tem nenhuma dessas qualidades, você não é merecedor de dominar a outra pessoa. Então a gente vive essas dinâmicas de poder nas nossas relações sexuais. A dinâmica do grande conquistador ou também da grande conquistadora, cujo poder e influência sobre as outras pessoas é o próprio poder de conquista erótica e sexual. Nós criamos hierarquias fantasiosas e hipotéticas entre nós a partir da capacidade de um indivíduo de conquistar mais e outros parceiros ou a de manter o desejo e o interesse dessas outras pessoas ligadas a si. É poderosa a mulher sensual que tem vários caras caindo por si. É poderoso o cara que pega todo mundo, transa e come todo mundo. Quando é que a gente vai poder simplesmente viver o que a gente tem para viver junto com outra pessoa, sem ter todos esses julgamentos pairando sobre a nossa cabeça, sem ter todas essas cobranças pairando sobre nós e nos fazendo sentir indesejados, até mesmo quando estamos com alguém dentro do quarto conosco? A cultura de poder mantém ambos os lados da relação presos a essas dinâmicas, que podem ser também identificadas em casais não heteronormativos, casais homossexuais, principalmente homens. Existe uma enorme competitividade entre os homens homossexuais, uma dinâmica de relacionamento homossexual onde muitas vezes o homem espera que o outro não seja tão sensível quanto uma mulher geralmente é e esteja, obviamente, mais aberto a uma investida bruta para com o outro parceiro. O orgasmo natural não visa outra coisa senão a anulação do próprio desejo que levou ao ato. Tesão significa que algo está teso, ou seja, apertado. É algo que está querendo sair, ser libertado porque ele está aprisionado. Portanto, o tesão, enquanto desejo,
é a angústia da necessidade de expelir para fora toda essa carga, toda essa potência que é excitada apenas para a sua morte. Não é à toa que em francês o orgasmo se chama Le Petit Morte, ou seja, a pequena morte. Existem outras semelhanças também relacionadas ao orgasmo e à morte. O modo como muitas pessoas acabam parando de respirar ou respirando cada vez mais rápido e encurtando a respiração quando próximo do orgasmo e parando totalmente de respirar quando finalmente chega ao êxtase. Esse interrompimento da respiração é análogo ao interrompimento da própria potência vital sendo expelida naquele momento. Esse orgasmo natural e reprodutor é sentido como uma bala de canhão. E não é à toa que depois de disparar do canhão, muitos parceiros acabam sentindo a necessidade de se afastar da pessoa que foi objeto de desejo dela, porque todo desejo foi aniquilado no momento do gozo. E depois de aliviada a tensão, geralmente vem a sensação de estafa, de cansaço, depois de desprender tanta energia naquele ato. É quase como se você tivesse acabado de receber uma massagem muito violenta. Assim, até que relaxa o corpo, apesar de ser bem bruto o negócio. Algo que nós podemos inferir sobre esse tipo de orgasmo é que ele pode, ironicamente, acompanhar pessoas que têm um perfil psicológico de ter uma couraça muscular forte. Sim, é possível você ter uma couraça muscular forte e estar num relacionamento e transar e tudo mais, mas ter vários interditos que acabem te fazendo não ter outro jeito de alcançar o prazer e o gozo senão por meio de uma ação mecânica, repetitiva, um batistaca, onde qualquer estímulo diferente é capaz de desviar o seu foco do ato e te impedir de alcançar o seu êxtase. Essa rigidez e força e potência empregada no ato muitas vezes está vinculado a uma falta de malemolência, a uma incapacidade de variação no tipo de ritmo e de estímulo, porque se você se desviar demais, o tesão cai e vai embora. Gente, nada disso está relacionado com a sua flexibilidade corporal no sentido ginástico, de quanto que você é capaz de alargar as suas pernas ou não. Eu estou falando sobre uma flexibilidade psicológica envolvida no seu corpo. Algumas pessoas acabam encontrando requintes e variações dentro de fetiches sexuais ligados a um mesmo jeito restrito de se pensar no prazer sensual. É como você ir na mesma sorveteria de 40 sabores e você escolher também o sabor de Floresta Negra, que é só uma outra variação de chocolate, ou então você experimenta um chocolate mais amargo, que é só outra variação de chocolate. Você não está aprendendo a variar e explorar muita coisa, não. O orgasmo natural, como eu descrevi antes, ele faz parte de um padrão reconhecido na natureza e que atende aos desígnios da nossa reprodução. O orgasmo ideal seria como um reflexo no espelho de todas as qualidades que nós observamos sobre o orgasmo natural. Se o orgasmo natural é apressado e ligeiro e angustiante, o orgasmo ideal ele vai ser um pouco mais vagaroso e prolongado. Se o orgasmo natural queria aniquilar o desejo, o orgasmo ideal quer intensificar o desejo. Isso não quer dizer que o orgasmo ideal vai ser sempre lento. A chave dele é justamente a variação de tons, a variação de ritmos, a variação de direções dos movimentos. Algumas vezes os movimentos podem ficar tão lentos que eles cessam completamente e encontram outros eixos para se manifestar. Eu cito a possibilidade de os dois parceiros estarem parados e ainda assim um deles estimular o outro, por exemplo, dilatando o pênis ou contraindo a vagina ou o ânus. O elemento mais importante é a respiração. O objetivo é prolongar a respiração e torná-la o mais relaxada possível.
principalmente às beiras do êxtase do orgasmo. Se no orgasmo natural a tendência é a de encurtar a respiração, o orgasmo ideal fará o contrário, irá prolongar a respiração ao máximo e tornar ela o mais relaxada possível. Se no orgasmo natural as pessoas contraem todos os músculos, quase como se eles estivessem se tornando um defunto, no orgasmo ideal a tendência é tentar deixar o corpo mais solto, mais leve. Caso vocês cultivarem o hábito de, mesmo sozinhos, se masturbando, passarem a prolongar a sua respiração, efeitos incríveis vão começar a vir a partir disso. O simples ato de prolongar a respiração no ato sexual junto com seu parceiro já é capaz de tendenciar vocês a várias outras mudanças de comportamentos sexuais que vão propiciar a tornar o corpo cada vez mais relaxado, a tornar a respiração cada vez mais natural. Muitas pessoas vão aparecer na seção de comentários aqui embaixo comentando que elas já experienciam e já vivenciam várias das características que eu atribuí ao tal do orgasmo ideal. Bom, claro, isso é natural para qualquer pessoa que já tenha cansado da mesmice do orgasmo culturalmente cultuado e tenha buscado outras maneiras de aguçar a sua sensibilidade, de melhorar o seu prazer sexual. O objetivo da minha exposição com essas práticas não é de dizer que o orgasmo ideal é um sentido de ser ideal porque ele é certo, ele é ideal porque ele é imaginado, ele é pensado, é diferente daquilo que nos é dado, seja de forma natural pelos nossos instintos, ou seja de modo culturalmente reforçado pelos nossos filmes pornôs, pelos nossos filmes clichês românticos e com cenas de sexo estúpidas. A verdadeira chave para se explorar as possibilidades de prazer sexual tem relação com a capacidade de explorar variações, justamente interpolando esses dois tipos de orgasmo, que são como se fossem dois enormes campos de orgasmos, e descobrindo até onde eles levam, até onde você pode variar um jeito de agir e de ser com o seu parceiro, até mesmo interpolando qualidades que são opostas entre si e criando combinações de sequências sem limites. Muitos casais se desfazem por conta da mesmice. Isso é uma coisa que todo mundo deveria de saber. O fato de que um mesmo estímulo, quando repetido, ele passa a não ser mais percebido. Muitas pessoas param de realmente enxergar as pessoas com quem eles convivem porque já se tornou algo rotineiro. É como o teto do seu quarto, você já nem olha mais. A variação é também chave para muitos relacionamentos durarem mais tempo, a capacidade de descobrirem novos estímulos uns com os outros. Cada corpo é capaz de nos incitar de um modo específico. E isso é uma das belezas da nossa sexualidade humana. A variação de tons e a sensibilidade que nós podemos ter para desvendar melhor o outro e a nós mesmos. No vídeo seguinte eu vou discutir um pouco mais sobre a famosa libertação sexual e contestar várias das coisas que as pessoas consideram ser sinais dessa libertação. Para mais gozos cósmicos, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.